Olá, meus queridos alunos. Estou com muitas saudades de vocês, muitas saudades da sala de aula, da nossa rotina, mas estou também me cuidando em casa. Espero que vocês também estejam se cuidando. Bom, hoje a gente vai falar sobre arte contemporânea. Essa arte aí que parece meio doida, né? Mas é a arte de hoje, a arte de agora, né? Do nosso mundo atual. E a gente vai ver o que está acontecendo no mundo hoje, agora. Por isso que às vezes a arte contemporânea parece um pouco complicada. Mas pensem comigo, nesse mundo de hoje, nada tá fácil. Nada, principalmente agora em tempos de pandemia, né? Muitas coisas acontecendo nos telejornais, internet a 1000 por hora. A gente vê a velocidade do qual a sociedade está caminhando, né? Ou seja, tudo se tornando muito complicado. Inclusive a arte, que é produzida aqui no Brasil. Como, por exemplo, vocês viram também as consequências, né, da questão da quarentena, na questão da economia, a arte em tempos de pandemia. Muitos artistas tiveram que adotar o isolamento social e ficaram desempregados. Então tem muita coisa acontecendo aí no meio artístico, mas tem gente produzindo também em casa, né? A gente vê as lives, né? A gente vê os YouTubers também que são artistas. E tem também os artistas plásticos também produzindo em tempo de pandemia e obras excelentes, críticas, obras que nos fazem refletir ainda mais o que nós estamos passando nesse tempo tão difícil. Inclusive, deixar um anexo aqui de curiosidades para vocês compreenderem um pouco mais da história da arte. Como os artistas plásticos retrataram as pandemias. Artistas revelaram em seus quadros o caos e a esperança das populações em tempos difíceis. Então, tem muito quadro interessante na época da peste negra. Então, vocês vão ver artistas falando sobre o luto das famílias, o luto intenso, marcado nas obras. Muito interessante, dá pra gente entender um pouco mais sobre a nossa história, né? A história da humanidade. Eu sempre costumo dizer isso, que a arte vem contar a história da humanidade. Então não dá pra falar de tempos atuais sem usar referências do passado, não dá. Então eu vou deixar com você, para vocês aí também, senão o nosso vídeo, nossa aula vai ficar muito extensa. Mas para curiosidade mesmo, eu acho que vale muito a pena, principalmente, gente, que é um tema muito atual, né? Pandemia. Cai no Enem, com certeza vai cair alguma coisa no Enem sobre isso. Então, a arte contemporânea, ela é extremamente diversa. Ela é diversa de temas, de práticas, processos. Eu tenho artistas falando de tudo, sei lá, desde a guerra na Síria até temas de representatividade negra no Brasil. Então, eu tenho uma diversidade muito grande de temas, tenho uma diversidade de práticas, ou seja, artistas falando diversas coisas diferentes. Pinturas, esculturas, performances, instalação e inclusive eu tenho também várias práticas que são parte do processo. Obras de arte que não ficam só focadas simplesmente no resultado final, mas que você tem toda uma construção de um discurso através do jeito que a pessoa faz aquela arte. Então, muitas obras não são só simplesmente colocar na parede um quadro, elas são o jeito que o artista põe naquilo, o jeito que o artista fez aquele quadro. Também tem a ver com o discurso que ele vai trazer para a gente. Então, não é só o resultado final, mas sim o processo. O processo também é interessante. Não é simplesmente uma pintura, mas sim a prática, a técnica que ele utiliza naquela obra, o material que sai dali, o material que ele usa ali, né? Que também é interessante, entendem? Essa que é a diferença. A arte
ela funde um discurso através do jeito que a pessoa faz com aquela arte. Então, muitas obras não são simplesmente só colocar aquele quadro na parede. Não. Elas são o jeito que o artista faz aquele quadro. Também tem a ver com o discurso que o artista tem por trás de tudo isso. A arte contemporânea, ela valoriza muito a experiência, a usar novos materiais, novos recursos, novas possibilidades. Isso que causa estranheza, que eu falo para vocês. Tudo que é novo causa estranheza. Tudo aquilo que rompe um padrão vai nos causar estranheza. A ponto de gerar o quê? A ignorância. O que é a ignorância? É a minha falta de conhecimento sobre aquilo e aí eu ter um preconceito sobre isso, um pré-conceito estabelecido. Por ser complexa demais, ela é complexa. A arte contemporânea é complexa. Por quê? Ela retrata o quê? O nosso mundo atual. E aí eu te pergunto, nosso mundo atual é ou não é complexo? Quando penso em novas linguagens, eu penso no uso do corpo dentro da arte, ou seja, numa performance. Numa performance, o artista ele faz uma ação. Ou quando penso, por exemplo, numa instalação artística, que é uma obra de arte, que é praticamente a gente entra dentro dela, né? Uma obra que altera a geografia do espaço, que altera um ambiente. Para mim, isso que traduz a instalação artística. As possibilidades digitais, gente, os celulares, computadores, internet, o que nos traz de arte, né? Nesse meio digital, os memes, por exemplo. Então, tudo isso está ligado, assim, com uma pegada de humor e um tanto de sarcasmo, crítica, né? Então, é muito utilizado. E a arte, olha pra você ver como que amplia. Como que amplia. A arte contemporânea, ela amplia demais, ela traz diversidade. Não ficou só aquela coisa de arte para ser admirado só dentro de um museu. Compreendem? A arte agora agora é visto como a arte do dia a dia, né? É visto na arte contemporânea isso. A gente encontra nas ruas, por exemplo, né? Presenciamos muitas possibilidades artísticas na rua, que nós chamamos de arte urbana. Então, o que muda a nossa relação com a arte em si? Não é só, por exemplo, a questão da Mona Lisa. Não é só a Mona Lisa que é importante dentro da arte. Mas também um mural que eu vejo na rua ali grafitado, importantíssimo. Às vezes aquele mural, ele impacta muito mais a minha vida do que a própria Mona Lisa lá no museu. Então, quando se pensa em uma sociedade globalizada, entende-se que não existem mais fronteiras quando se pensa em arte globalizada, que é uma sociedade globalizada. Né? A arte contemporânea, a arte de agora, se encontra numa sociedade totalmente globalizada. Um grande exemplo é o artista chinês Ai Weiwei, que trabalha na China também, mas ele trabalha diversos temas mundiais. Ele viaja o mundo todo e tem muitos trabalhos falando não só sobre a China, mas fala-se sobre o mundo todo. Ele aborda temas sobre o que é privacidade, relações políticas entre arte e sociedade. Ele sempre aborda essas questões. Bom, pessoal, então a arte contemporânea ela é muito abrangente. Infelizmente não dá para eu citar tantos outros artistas que eu gostaria de citar, mas deixo aqui para vocês a oportunidade de pesquisarem um pouco mais.
Existem artistas incríveis como David Patterson. Vou colocar um pouquinho das obras dele aqui no finalzinho só para vocês ficarem com gostinho de quero mais. São pinturas, sim, pinturas realistas. E quando você olha uma obra assim, contemporânea, pintura realista, te chama mais atenção para ver detalhes. É quase que inacreditável. E aí você observa também um pouco da pobreza, né? A pobreza nos Estados Unidos, e aí um outro reflexo também da pobreza na África. Enfim, gente, tem muitos artistas interessantes que eu gostaria que vocês conhecessem um pouco mais. A arte contemporânea é hoje, é o agora. Cai no Enem, cai na vida, tá? Um abraço a todos, se cuidem e se puder, fique em casa.